Então, nós estamos gravando, já iniciamos a gravação. Queria dar muito boa noite novamente aos senhores e senhoras, a Ana Helena, a Andriel, a Clarissa, Demian, a Joyce, Lucas, Moniele, Nicolas, Patrício, Priscila, Rodrigo, Tatiane e Wallace. Tá faltando o Guilherme, vai ver que ele casou, bicho. Guilherme casou, mas e aí, eu vou hoje, na semana passada. Primeira coisa, vocês não estão me vendo, porque eu estou gravando a minha imagem na gravação que eu estou fazendo para deixar exposto lá no YouTube. E na aula passada, nós vimos, resolvemos, né, exercício, né, envolvendo o conteúdo de tabela periódica. E depois nós fizemos exercícios de um exemplo de prova que contém ou que aborda conteúdos do tópico 1, que é modelos atômicos, ou teoria do modelo atômico, e de tabela periódica. Fizemos, discutimos e tal. Hoje eu vou começar no terceiro tópico, que a gente vai falar de ligação química. É um tópico relativamente longo. E depois eu vou fazer um intervalo para a gente descansar um pouquinho. A hora que a gente voltar, aí a gente discute sobre, sobre a prova. Pode ser assim? Beleza. Então deixa eu compartilhar agora. Muito bem. Só me responde se vocês estão conseguindo ver aí, uma pessoa que está com áudio. Dá pra ver sim, pra você. Beleza. Então nós vamos começar a primeira parte sobre as ligações e estrutura molecular. E vamos em frente. Olha só, gente. Numa primeira introdução, nós precisamos entender, né, de que quando você fala de substâncias químicas, eu não estou falando agora de átomo, tá? Estou falando de substâncias químicas. Em geral, você vai ver que nessas substâncias, moléculas, você tem, em geral, um grupo de átomos, diferentes tipos de átomos. Esses átomos se organizam, se arranjam para dar origem, então, a essas substâncias, a essas moléculas. O que faz com que essas substâncias possam ser formadas pelo arranjo de átomos são as ligações químicas. E existem, né, para que a gente possa é, enfim, explicar por que que estes átomos se organizam, se arranjam desta forma, para poder dar origem a uma determinada substância, a um determinada molécula, se desenhou alguns modelos de ligação química, porque um único modelo não consegue explicar todas as substâncias que nós temos na natureza. Um desse modelo, são três modelos de ligações, né? Nós temos o modelo de ligação iônico, o modelo de ligação covalente e o modelo de ligação metálica. Nós vamos ver os três. É provável que nós vamos ver o modelo de ligação iônica hoje e um pouco do modelo de ligação covalente, mesmo porque no modelo de ligação covalente tem muita informação, né, a ser discutida ainda pela gente. De qualquer maneira, o primeiro assim, é dado, né, como início, né, dessa, ou com marco, ou considerado como marco, né, do estudo das ligações químicas, o ano de 1916, ou seja, início do século XX, só beirando a questão, né, do tempo, 1916, nós estávamos meados da Primeira Guerra Mundial, né, e, e aí, gente, e muitos dos nossos
avós ou bisavós estavam ou nasceram nessa época. O meu avô, por exemplo, nasceu nessa época, 1917, né? E nessa época, esses dois, né, o Gilbert Newton Lewis e o Walter Kossel, eles desenvolveram, né, um raciocínio, né, uma teoria, de que a ligação dos átomos, ou os átomos buscavam se ligar para poder adquirir uma configuração de gás nobre, que dava uma estabilidade a esses átomos, por isso eles buscavam se ligar. Uma coisa, antes de eu continuar, como eu não estou vendo o chat, eu não estou dando uma olhadinha no chat, eu vou pedir para algum de vocês aí, que tem o áudio, porque às vezes os colegas entram sem áudio, para que possam me parar aí se alguém fazer uma pergunta, tá bom? Ou vocês podem parar com o próprio áudio, sem problema nenhum, tá bom? Porque eu não vou ver o que vocês estão escrevendo. Então, assim, nós vamos começar aqui com o modelo de ligação iônica. O que nós consideramos, né, um modelo de ligação iônica, ou o que é uma ligação iônica? Uma ligação iônica consiste na interação entre íons positivos e negativos, os positivos chamados de cátions, os negativos chamados de ânions, em função da força eletrostática existente entre os íons de cargas opostas. Então, basicamente, falar de ligação química iônica é nós falarmos de uma ligação entre átomos que vão se comportar, uns deles como cátions, outros como ânions, e essa interação está baseada, essa ligação química está baseada em interações eletrostáticas, ou seja, interações entre cargas positivas e negativas. Veja, eu tenho dois exemplos aqui, o átomo de sódio e o átomo de cloro. O átomo de sódio que tem um número atômico O11, e que se nós fizermos a distribuição eletrônica, né, desse elemento químico, que tem 11 prótons, portanto tem 11 elétrons, nós vamos ter uma distribuição eletrônica em que culminará numa camada de valência com um elétron, onde esta camada de valência é a de número 3. Se nós olharmos para o cloro que tem o número atômico 17, e você fizer a distribuição eletrônica deste átomo, você terá novamente uma camada de valência igual a 3, só que a diferença é que você tem 7 elétrons na camada de valência do cloro, enquanto no sódio você tem 1 elétron. Veja, o sódio, né, se você olhar na tabela periódica, o sódio ele está lá do lado esquerdo da tabela periódica, ele está lá no grupo dos alcalinos. Ele é um metal que tem uma tendência de perder esse elétron, né? Enquanto o cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência, e aí existe uma tendência dele ganhar um elétron. Por que esse cloro tem uma tendência a ganhar? Para que ele possa ficar com esta camada de valência, ficar com 8 elétrons, ficar com uma camada completa com 8 elétrons, porque isso aí remete aos gases nobres. E aqui o sódio com a tendência de perder este um elétron para ficar com uma camada preenchida também semelhante à dos gases nobres. Bem, se você tiver, portanto, um átomo de cloro se aproximando de um átomo de sódio, a tendência é que esse cloro, que tem uma afinidade eletrônica maior do que o do sódio, ele atrair este elétron da camada de valência para próximo dele, a ponto do sódio, né, sentir que ele perdeu esse elétron. E aí o cloro vai, né, pela proximidade e afinidade eletrônica, vai sentir que esse elétron está dentro da sua camada, sua nuvem eletrônica. E você então vai ter e formar um ânion cloreto e um cátion N+. Ora, nessa ligação, e é importante que eu já comece a falar para vocês uma coisa antes. No modelo, só um minutinho. E aí, Cícero, tudo bem? Voltamos. Joia, professor, graças a Deus. Beleza.
Nesse modelo de ligação iônica que eu preciso falar para vocês, a explicação que eu vou, a partir de agora, dar para vocês, é uma explicação de modelo de ligação iônica que nós vamos nos basear a substância como sendo sólida. Ou seja, a substância não está dissolvida num líquido. E por quê? Porque num sólido fica melhor para a gente ter um mínimo de compreensão e a gente estudar algumas características desses sólidos iônicos, tá? Mas depois a gente vai mais para frente estudar essas questões de interação desses íons em substâncias líquidas, em solventes. Então, voltando aqui nesse modelo de ligação iônica, quando você tem. Alguém, alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, voltando aqui. Nesse modelo de ligação iônica, que nós estamos levando em consideração um sólido, sempre nós vamos. Porque você imagina o seguinte: você tem cátions e você tem ânions. Você tem átomos que estão carregados positivamente, você tem ânions que estão carregados negativamente. Então, existem interações atrativas, mas existem interações repulsivas. Cátion não gosta de cátion, ânion não gosta de ânion. Cátion gosta de ânion. Ânion gosta de cátion. Nunca o positivo vai gostar do positivo e nem o negativo vai gostar do negativo. Mas positivo gosta do negativo. Ora, quando você tem uma aproximação de um ânion por um cátion, existe uma organização destes ânions em relação a um cátion de tal maneira a reduzir a repulsão deste cátion em relação a outros cátions. Ou seja, existe um agrupamento tridimensional desses cátions e ânions de forma a se reduzir, a se minimizar estas interações repulsivas. Essa organização que você tem de um íon ou de vários íons de mesmo sinal em relação a um outro íon de sinal contrário, e este íon de sinal contrário é chamado de contraíon, é chamado de número de coordenação. Então, o que é número de coordenação? Nada mais é do que um número de íons de sinal contrário que estão ao redor do íon central. Então, aqui eu tenho uma figura, onde eu tenho no centro um átomo de uma coloração um pouquinho mais clara, um cinza mais claro, e em torno dele eu tenho outros átomos, tamanhos maiores, inclusive, que o átomo central, e estes átomos de maiores que estão em torno do átomo central representariam os íons. Então eu poderia ter aqui, no centro, um cátion, e ao redor dele eu teria ânions. Ah, mas por que eu tenho 6 ânions aqui? Porque esta seria a configuração ideal que reduziria a energia repulsiva deste cátion em relação a outros cátions. O número de coordenação em relação a este cátion, que esse pequenininho aqui representaria o cátion, seria a somatória de cada um destes ânions ao redor desse cátion central. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse seria o número de coordenação. Tudo bem aí? Compreendido? Beleza. Oi, Clarice. Pode falar. Tô te esperando. Vamos lá. Esse número de coordenação, ele representa. Primeiro que a definição, ela está baseada olhando no íon central. Por que no íon central? Porque
Veja, aqui nesse íon central nós estamos considerando como sendo um cátion. Aqui você tem um cátion, os demais são ânions, mas eu posso ter um outro cátion aqui do lado. Eu posso depois ter um outro cátion mais para frente, e um outro cátion mais para frente, e um outro cátion mais para frente. E eu posso ter um outro cátion aqui para cima, e depois mais outro cátion aqui para cima, e mais outro. Então, veja, essas energias repulsivas, inclusive, eu poderia ter um cátion aqui mais próximo deste cátion central. Para evitar, para nós reduzirmos a energia repulsiva deste cátion central em relação a outros cátions, os íons eles se organizam de tal maneira que íons de sinal contrário, que nós chamamos de contra-íon, então esses íons de sinal contrário, eles se colocam ao redor do íon central para que, em sendo estes íons contra-íons, ou seja, que são sinais contrários, eles interagem, né, eletrostaticamente entre o íon central, que é um cátion, e o íon mais na região equatorial, ou seja, na borda aí dessa estrutura, você teria um ânion, e esse você acaba tendo um arranjo de ânions em torno deste cátion para evitar energias repulsivas, interações repulsivas com outros cátions que estão ao redor dessa estrutura. Então, esse arcabouço, essa estrutura, esta organização de outros ânions em torno deste cátion central representa esse número de ânions, que são essas bolotonas, em torno dessa bolotinha, que é o cátion, é chamado de número de coordenação. Nesse caso, o número de coordenação deste átomo central é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem, Clarice? Muito bem. Aí, uma outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. O cloreto de sódio, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é uma substância iônica, que ele representa um exemplo de uma estrutura iônica, de uma substância iônica. E acontece que quando eu escrevo NaCl, não necessariamente, né, o cloreto de sódio, a sua estrutura cristalina, ela é do jeito que está escrito aqui. O que eu estou falando é o seguinte, não necessariamente o sal de cozinha que você tem na tua casa vive nesta forma que está escrito, NaCl. E isso é típico dos compostos iônicos ou desses compostos, dessas substâncias que são estruturas cristalinas iônicas. Quando você fala de moléculas, e moléculas, o cloreto de sódio não é uma molécula, ele é uma substância iônica, mas não é uma molécula, nós vamos ver o que é uma molécula. Por exemplo, o hidrogênio existe na natureza nessa forma. H2, dois átomos de hidrogênio, um ligado ao outro. E é isso, ele vive nisso. O cloreto de sódio não vive dessa forma na natureza, na forma de Na+Cl-. E nós vamos ver isso, então, como que ele vive, por isso que nós vamos ver essa questão da ligação iônica, né, baseada numa estrutura sólida. Veja, aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura do cloreto de sódio. Essa estrutura, né, que é menos gordinha, né, uma bolotinha menor, seria o cátion, a maior seria o ânion. Essa é uma estruturação muito bem organizada, em que você veja, ora eu tenho um ânion, que é o cloreto, ora eu tenho um cátion, ora eu tenho um ânion, ora eu tenho um cátion, ora eu tenho um ânion, ora eu tenho um cátion, ora eu tenho um ânion, e eles se organizam, né? Essa organização, ele se repete ao longo do espaço de maneira tridimensional. Ele vem aqui para a direita, ele vai lá para a esquerda, ele vem aqui para frente e ele vai lá para o fundo. Tudo bem? Até agora estão entendendo? Ok.
Aí, veja bem o seguinte. Isso é a forma como o cloreto de sódio, como o sal de cozinha que você tem na tua casa, ele vive na natureza. Se você pegar o cloreto de sódio, veja que nós diminuímos aqui o tamanho das bolinhas. Não é, isso aqui não foi ao acaso, isso aqui nós fizemos de propósito, porque a gente consegue enxergar melhor essas bolinhas do que assim. Melhor trabalhar assim do que assim. Depois a gente vai ver como chama essa forma de representação. Mas quando a gente olha para a estrutura do cloreto de sódio, a gente consegue ver qual que é o número de coordenação destes íons. Veja, aqui estou representando novamente a bolinha cinza como Na+, que é o cátion, e veja que em torno de um cátion eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 íons Cl-, mas se eu olhar isso aqui, essa figura que eu estou falando para vocês, eu tirei daqui, ó. E se eu olhar aqui para essa estrutura central, que aqui é o cloreto, pode ver que eu tenho ao seu redor 6 cátions Na+. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de coordenação do cátion é 6. O número de coordenação do ânion cloreto também é 6. Se você não acredita, vamos ver aqui. Pega essa aqui, ó. Esse cátion Na+. Você tem aqui, olha, um ânion cloreto, 2 ânions cloreto, 3 ânions cloreto, 4 ânions cloreto, 5 ânions cloreto. Calma aí, contando errado. É verdade, 5 e depois aqui na frente 6. Repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ânions cloreto ao redor deste, deste cátion de Na+. Se nós mudarmos daqui e viemos para cá, você saiu do cátion e veio para o cloreto, pode verificar que, olha, nós vamos ter um Na+, 2 Na+, 3 Na+, 4 Na+, 5 Na+, e tem um sexto Na+, que está atrás dessa bolinha, que tá, dá para ver muito malemar, ele está aqui, ó. Eu estou colocando quase em cima dele. Ele está aqui, ó. Por isso que nós não estamos vendo. Então, assim, aqui eu estou mostrando para você, isso aqui é uma representação da estrutura do cloreto, que você encontra aí na natureza. E o número de coordenação representa o número de íons que estão em torno de um contra-íon. É o número de íons que está em torno de um contra-íon. Alguma dúvida nisso? Dúvidas, moçada? Responde no chat, pelo chat, pergunta mais. Beleza. Caminhamos. Aí nós precisamos, como a gente está falando de sólido, e vocês vão ver essa questão dos sólidos de uma maneira mais precisa quando vocês estudarem química inorgânica. Mas aqui na química geral a gente vê um pouquinho sobre sólidos, só para vocês terem uma noção mesmo, né, de geral. Existe aquilo que nós chamamos de sólidos cristalinos e existe aquilo que nós chamamos de sólidos amorfos. Primeiro que, como eu disse para vocês, os átomos, né, ou mesmo os íons, ou as moléculas podem se estruturar, podem se organizar espacialmente de maneira tridimensional. Quando esta organização dos íons, porque nós estamos falando agora de ligações iônicas, quando esses íons se organizam de maneira tridimensional,
obedecendo uma certa espaçamento entre eles, com uma repetição de orientação espacial entre os próprios íons e contraíons por longos espaços, né, e por longas distâncias. E isso acaba caracterizando um sólido como sendo cristalino. E ele tem propriedades de um sólido cristalino. Então, um sólido cristalino, um sólido iônico, ele é cristalino quando ele possui seus cátions e ânions se organizando no espaço, né, de maneira tridimensional, em que a replicação da sua organização nesse espaçamento entre cátion e ânion, ele se repete por longos espaços, por longos distâncias, perdão, por longas distâncias e em qualquer parte do espaço, seja no eixo X, Y ou Z. Amorfos. Qual a diferença dos sólidos amorfos para os sólidos cristalinos? Um sólido iônico amorfo, e se diz amorfo, quando essa organização desses átomos se dá por pequenas distâncias. Então, a orientação espacial, essa orientação, essa ordenação espacial, né, essa ordenação espacial dos íons se dá por curtas distâncias. Aqui nós temos exemplos de sólidos cristalinos iônicos. Eu vou mostrar para vocês apenas exemplos de sólidos cristalinos que são iônicos, que são atômicos e que são moleculares. Veja, o sulfeto de crômio apresenta uma estruturação, né, uma ordenação de átomos de tal maneira, né, que os sulfetos, que são essas bolas amarelas, estão, né, vamos dizer assim, estão se orientando no espaço, né, de uma certa maneira, né, se ligando aqui deixa eu ver, uma bola, uma, duas, três, quatro, né, quatro cátions crômio, mas ele tem uma estrutura que não é de um cubo, né, um paralelepípedo. Aqui você tem o sulfeto de ferro, que novamente apresenta uma estruturação, aqui já uma estruturação no espaço na forma de um cubo. Depois dessa estruturação, a gente vai dar um nome para isso. Aonde um enxofre, eles são essas bolotas brancas ou cinzas, e o ferro é o amarelo. Né? Você veja que você vai encontrar aqui o ferro localizado nas faces desse cubo. Olha, aqui você tem um ferro na face. Esse outro ferro está na face aqui do lado. Esse outro ferro está na face aqui da frente. Esse ferro está na face de baixo. E tem um ferro que você não está vendo direito que está na outra face. E tem esse ferro que está nessa face aqui de cima. Você tem ferro que estão nos vértices do cubo. E você tem aqui o sulfeto. Aparentemente, está difícil, mas você tem esse sulfeto, esse sulfeto, esse sulfeto e esse sulfeto estão dentro do cubo. E aparentemente esse sulfeto e esse aqui, isso aqui é uma visão, é um problema de visão, mas eles estariam metade deles dentro desse cubo e metade dentro de um outro cubo. Aqui é o iodeto de sódio, aonde você teria o iodeto, essas bolinhas verdes ou amarelas, e as bolinhas roxas seriam o iodeto. Veja que você tem o iodeto, eles estão presentes nas arestas do cubo, ou seja, nessa parte do meio desse, né, não estão localizados nos vértices, mas no meio entre o vértice, chama-se aresta. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4 íons iodeto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 íons iodeto. E um iodeto aqui no centro do cubo. E você teria os íons Na+ presentes no vértice. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. E ainda teria cátions N a mais localizados na face do cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você teria ainda aqui outro exemplo, que seria do cloreto de estrôncio. O cloreto seria essas representações, essas esferas verdes. O estrôncio seriam as pretas. Veja que o estrôncio você teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na face. Desculpa, nos vértices. Nos vértices. E mais 6 íons ou cátions estrôncio nas faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Isso aqui eu só estou mostrando alguns exemplos, tá? Exemplos. Que a gente eu vou mostrar e vou ensinar vocês a contar isso aí, porque tem. Só para vocês saberem identificar isso. Como exemplo, tudo bem aí, gente? Muito bem. Outro exemplo de sólidos cristalinos e amorfos. Mas agora não são iônicos, são atômicos. Aqui do lado esquerdo são exemplos de sólidos cristalinos e amorfos, mas atômicos. O primeiro sólido, que é cristalino, o exemplo que eu estou dando, é o carbono grafite. Grafite, essa grafite que você usa para poder fazer exercício, para poder escrever com lápis. Veja que você tem uma organização de átomos de carbono na forma de. São estruturações, organizações espaciais na forma de hexágonos que se repete ao longo de camadas. Você tem uma camada, você tem uma segunda camada, você tem uma terceira camada, você tem uma quarta camada, assim sucessivamente. E à medida que você escreve e você calca ou você aplica uma força sobre a grafite deixa partes dessas lâminas na folha e você consegue escrever. Isso aqui é um exemplo de um sólido cristalino, que é o carbono grafite. O diamante que eu sei que vocês têm na casa de vocês, principalmente as meninas, as burgas desse Brasil. Aqui, quantos de vocês têm um diamante em casa? Conta só pra mim, não conta pros homens não, porque é perigoso, né? No Brasil, sei lá, você vai falar que tem diamante, né? Quantos de vocês têm diamante? Ah, sabia! Sabia! O diamante que vocês têm, ele, acredite se quiser, ele tem uma estrutura tridimensional espacial que se repete pelo espaço. Você tem interações entre 5 átomos de carbono, em que você tem um átomo de carbono central e você tem 4 átomos de carbono que ficam ao redor deste átomo de carbono central. Então, se eu perguntasse para você, qual que é o número de coordenação aqui? Aqui o número de coordenação é 4. Eu estou centrando o olhar aqui nesse átomo central, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 átomos. E isso aqui se reproduz ao longo do espaço para ter uma joia bonita como essa que vocês têm em casa. Mas vocês têm também um exemplo de sólido que não é cristalino e que também é atômico e que também é carbono, né, que é uma estruturação do carbono, que é o carbono ativado. Carbono ativado, ele, que é esse pó que geralmente, né, estão presentes nos filtros, os filtros, né, que nós temos em casa para poder fazer a purificação da água. Aqui é só uma estruturação para mostrar que não existe uma organização na estrutura de um carbono ativado, ou seja, na verdade você não tem uma organização tridimensional ao longo do espaço, portanto, é um exemplo de um sólido amorfo, o caso do carbono ativado é um exemplo de um sólido amorfo, porque os seus átomos não apresentam uma estruturação tridimensional de
de grandes distâncias ou de grande alcance. Se a gente passa para o lado direito aqui desse slide, eu tenho já exemplos de compostos moleculares. Por exemplo, o óxido de silício, se ele apresentar uma estruturação, né, que se repete por longas distâncias, ele forma aquilo que nós chamamos de quartzo. E ele apresenta essa estruturação, onde as bolinhas vermelhas são o silício e as azuis são o oxigênio. Então, essa é uma estruturação bastante interessante. Veja que para cada bolinha vermelha eu tenho 3 bolinhas azuis. Essa é a estruturação do óxido de silício. Mas se eu tiver também uma estruturação do óxido de silício, que não é esta estruturação da esquerda, mas é da direita, veja que a estruturação da esquerda é muito mais organizada espacialmente do que o da direita. Essa organização da direita, que não é, ou que não possui uma organização tão adequada ou grande por longas distâncias, forma um composto amorfo, um sólido amorfo. Esse sólido amorfo recebe outro nome, recebe o nome de vidro. Ah, mas qual que é a diferença então entre vidro e quartzo? Ora, vidro é um óxido de silício que não apresenta a estruturação do silício e do oxigênio espacialmente, de uma forma tridimensional por longas distâncias. O quartzo já apresenta. Por isso que o quartzo acaba sendo mais caro do que o vidro. Até a água sólida é cristalina. Aqui eu estou mostrando, desculpa, estou mostrando a estruturação das moléculas de água quando sólidas, ou seja, estou mostrando uma estruturação, na estrutura cristalina, da molécula de água quando ela se congela. Os pontos aqui em vermelho seriam o oxigênio, os brancos ou cinzas, os cinzas seriam o hidrogênio. E você tem, né, essas linhas aqui, né, cinzas, representariam as interações, ligações de hidrogênio que existiriam entre o vermelhinho e uma bolinha cinza. O vermelhinho, o oxigênio, e a bolinha cinza, o hidrogênio. Alguma dúvida? Vou, sim, senhor. Estou gravando, senhor Cícero. Não, pode ficar tranquilo. Você viaja, meu filho. Benzos a Deus. Estou gravando, sim, Cícero. Depois eu vou colocar lá. Tranquilo. Tudo bem, gente? Caminhamos. Então, veja, o carbono, que é um elemento químico, então ele pode se estruturar ao longo do espaço e formar o carbono diamante, o carbono grafite, pode formar o carvão ativado, mas o carbono é um elemento químico que ele apresenta diferentes formas de organização atômica ao longo do espaço. Veja, eu agora estou falando de carbono e eu não estou falando de íon, porque eu vou te passar uma informação. Então ele pode se organizar, ele apresenta diferentes organizações desse átomo ao longo do espaço. E aí, quando isso acontece, ou seja, quando nós temos uma mesma substância simples, né, que pode gerar, por meio da organização espacial tridimensional, diferentes elementos químicos, isso se chama de alótropo. Né? Então, o carbono apresenta diferentes alótropos. Qual a diferença desses alótropos? A configuração espacial com que esses átomos de carbono estão na natureza, no espaço. E a forma como eles apresentam na natureza e no espaço os confere propriedades diferentes. Aqui eu estou dando exemplo de diferentes alótropos que podem ser cristalinos ou amorfos do carbono. O diamante e o grafite, eu já falei para vocês que é cristalino, mas o carvão mineral, ele é amorfo. O carvão vegetal ou o carvão animal, ele é amorfo. O negro de fumo é também amorfo. E são todos eles um alótropo do carbono.
Esse A é um alótropo, é o exemplo do carbono diamante. O B é do carbono grafite. O C é dessa lonsdaleíta, né? Aparentemente parece ser igual ao diamante, mas não é. Se você olhar bem, eles não são. O C60 ou fulereno, né? Muita gente vem falando, né, do fulereno. Ele é esse composto aqui. O E, que é a fulerita, veja, o fulereno tem uma organização de 60 átomos de carbono, a fulerita de 540 átomos de carbono. O C70, que é esse F. O carbono amorfo já a gente tinha mostrado, o que, que é? O carvão. E os nanotubos de parede simples, nanotubos de carbono, também é um outro alótropo. É um outro alótropo do átomo de carbono. Professor, o que isso tem a ver com sólido iônico? Tem a ver apenas o fato que você tem nos sólidos iônicos compostos cristalinos, e os compostos cristalinos você vai encontrar tanto em compostos iônicos ou em átomos, né? Em substâncias iônicas, como você vai encontrar em substâncias moleculares e como você vai encontrar em substâncias atômicas. Por isso que eu estou mostrando aqui exemplos para vocês. Alguma dúvida em tudo isso? Alguma dúvida? Apenas informações. Voltemos aqui, que a gente precisa saber mais um conceito. Veja, então o que é uma estrutura cristalina? Uma estrutura cristalina é uma estrutura de íons, de átomos, de moléculas ao longo do espaço. Ao longo do espaço, a maneira como átomos, íons ou moléculas estão se organizando no espaço. O que vem a ser retículo? Retículo é um conjunto de pontos que nós pegamos para representar o posicionamento de átomos, de íons ou de moléculas. Aqui embaixo eu tenho esse exemplo. Aqui eu tenho uma estrutura cristalina do cloreto de sódio. Mas veja que é muito difícil, se nós mantivermos essa estrutura dessa forma, de eu verificar os átomos que estão dentro aqui da estrutura. Para que a gente possa ver, né, enxergar, entender como que se dá a estruturação desses, pelo menos esses íons, né, porque a gente está falando do cloreto de sódio, desses íons nessa estrutura, seria melhor não a gente representar a estrutura dessa maneira, mas dessa maneira, através de pontos, onde cada um desses pontos representa um íon. Um íon. Ou um íon positivo, ou um íon negativo. Quando a gente junta os dois, quando eu pego, veja, isso aqui é uma estrutura cristalina, uma organização de íons no espaço. Quando eu pego o retículo, que é um conjunto de pontos, para representar espacialmente a posição desses íons, esta representação passa a ser chamada de retículo, porque é representada por pontos, cristalino. Por que é cristalino? Porque ele está me representando uma orientação no espaço de diferentes íons. Alguma dúvida nisso que eu falei? Muito bem. Então, retículo é simplesmente um conjunto de pontos que representam ou querem representar o posicionamento de diferentes íons no espaço. Nós chamamos de retículo cristalino. Veja, se isso aqui. Um momento. Ô, Guilherme, pô, tava sentindo sua falta, hein? Pensei que você tinha casado, sério mesmo. Pensei que você tinha casado, até falei pro pessoal que você tinha casado, tava de olho de mel. Até o final desse curso você vai sair casado. Só toma cuidado, meu filho. Vai devagar com a dor. Olha lá. Então aqui, olha, nós temos
um exemplo de retículo. Aliás, aqui, né? Aqui nós temos um exemplo de um retículo cristalino. Aqui você tem um exemplo de uma estrutura cristalina. E aqui, porque eu estou representando por pontos, eu tenho um retículo cristalino. Veja, quando eu consigo tirar deste retículo cristalino um conjunto de pontos que podem ser ou que pode ser utilizado para, ao replicar no espaço essa estrutura mínima, e eu, ao replicar esta estrutura mínima, que eu pego daqui, não é ela inteira, eu estou falando, se eu pegar daqui desse retículo cristalino uma estruturação mínima, de tal maneira que essa estruturação mínima, sendo replicada no espaço, permite eu reconstruir essa estrutura. Essa estrutura mínima recebe o nome de célula unitária. Então, célula unitária é o menor agrupamento de íons representativo de uma determinada estrutura cristalina específica. Aqui embaixo eu tenho uma célula unitária deste retículo. Se eu pegar essa célula unitária e eu ficar reproduzindo ela, eu pego esse cubo do jeito que ele está, deixo ele quietinho aqui. Aí eu reproduzo um cubo aqui na parte de cima. Eu pego um outro cubo, reproduzo ele na parte. Você vê que nem o Google está conseguindo me entender. É impressionante. Quando eu preciso dele, ele não fala nada, né? Agora que eu estou dando aula, ele quer encher minhas paciências. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Aí, se nós pegarmos este cubo, né, que é uma representação mínima desse retículo cristalino. E se eu pegar esse cubo e reproduzir esse cubo, deixar esse cubo quietinho aqui, aí eu vou pegar um outro cubo, vou colocar aqui em cima, aí eu vou pegar um outro cubo, colocar aqui embaixo, aí eu vou pegar um outro cubo, vou colocar aqui na parte da esquerda, aí eu vou pegar outro cubo, vou colocar aqui na parte da direita, eu vou começar a reproduzir isso aqui. Por isso que a célula unitária é o menor agrupamento de íons que permite você reproduzir um retículo cristalino. Tudo bem aí, gente? Compreendido? Muito bem. Voltemos. Aqui, gente, são exemplos, tá? De, é, de minerais, exemplos de minerais cristalinos que apresentam, né, os íons. Então, são exemplos de compostos, substâncias cristalinas, ou de estruturas cristalinas, de compostos, de substâncias iônicas, cujos íons apresentam-se organizados no espaço de maneira tridimensional e que se reproduzem por longas distâncias. A fluorita, que apresenta essa representação mínima, que depois vocês vão entender porque que eu estou falando que é representação mínima, e ele encontra, né, a estrutura cristalina dela é cúbica. A tenantita, que é essa mistura de cobre, ferro e arsênio e enxofre, que ela é tetraédrica. O diamante, o diamante já não é um composto iônico, ele é um composto, é uma representação de estruturas de átomos de carbono e apresenta estruturação octaédrica. A uvarovita, esse mineral bonito aqui, verde, que apresenta uma estrutura de cálcio, crômio, oxigênio e silício, e apresenta uma estrutura cristalina oxotaédrica, oxotaedro ou oxoctaedro. Se você não tomar cuidado, você engasga, para falar. Depois você tem a pirita, também esse mineral bonito, de sulfeto de ferro, que é octaédrico. A tipitopita, um conjunto aqui de elementos químicos com estrutura hexagonal.
O enxofre, que é esse, né, esse composto, o enxofre, né, encontrado na natureza, né, na forma de estruturação, né, de átomos de enxofre, e que é encontrado na forma de estruturação ortorrômbica, e a shigaíta, que possui formato de manganês, alumínio, enxofre, oxigênio e hidrogênio, e que possui uma estruturação triagonal. Esses nomes, tetraédrico, triagonal, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Ainda voltemos agora sobre os compostos cristalinos e falando agora sobre compostos iônicos, né? Quais são os tipos de estruturas cristalinas, ou as principais, né, ou as mais conhecidas? A primeira é chamada de retículo cristalino cúbico de face centrada. Por que é um retículo cristalino cúbico de face centrada? Primeiro, porque veja que isso aqui é a célula unitária, né? Isso aqui é a estrutura cristalina, mas a gente transforma na parte de pontos, né? De cargas pontuais, onde a gente vai representar essa representação. Nossa, que horrível, né? Nós vamos representar essa estrutura cristalina na forma de pontos. Aqui nós chamamos de célula unitária, ou seja, é a menor é, estruturação ou grupamento ou arranjo de íons que, se nós replicarmos este cubo por todos os cantos aí do espaço, a gente vai conseguir reproduzir o sáldicozinho que você tem na sua casa. Ele possui, né? Você veja aqui a célula unitária, essa célula unitária possui e nos demonstra por que, né, o cloreto de sódio ele é um retículo cristalino cúbico. Porque a estruturação dos seus íons, no final, reverte a um cubo. Você pode ver que isso aqui é um cubo, eles estão estruturados em um cubo, tá? E é de face centrada porque você vai ver que em toda a face do cubo tem um íon. Toda a face do cubo tem um íon. Esse retículo cristalino cúbico de face centrada ele é caracterizado pelo seguinte: você vai encontrar íons, os íons que estão no vértice, eles vão estar nos vértices. Você tem 8 vértices: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 íons no vértice, e o mesmo íon que está no vértice vai ser encontrado nas faces. E eu tenho 6 íons em cada. 6 íons, porque eu vou ter um íon em cada face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os outros íons estarão na aresta. A aresta, ela é justamente esta parte que é o meio entre dois íons que estão no vértice da célula unitária. Então, aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho outra aresta, aqui eu tenho outra aresta, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Professor, aqui é aresta? Não. Aí onde eu estou com o laser, não. Aí está no dentro do cubo, está no centro do cubo. A aresta são essas posições aqui no meio do canto, né, do cubo. Quantos íons eu tenho na aresta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E mais um íon no centro do cubo. Professor, mas aqui você está colocando que é cloreto na vértice. E na aresta está o sódio. Poderia ser o contrário? Poderia ser ao contrário. Poderia ser ao contrário. Por que poderia? Porque esse desenho do cubo ele foi iniciado aqui no cloreto, mas ele poderia ser iniciado aqui no sódio.
Se ele não fosse iniciado o desenho do cubo aqui no cloreto e fosse iniciado aqui no sódio, aqui para frente eu teria o quê? Um outro sódio. Como o cubo foi iniciado no cloreto, ele passou pelo sódio e depois novo cloreto. Se ao invés do desenho iniciar o cubo, em vez de eu pegar essa fatia aqui, olha, de elementos, de íons, é essa fatia aqui que eu estou passando o laser. Se eu jogasse fora essa fatia e pulasse para essa aqui, essa fatia aqui, ó, de íons, necessariamente eu teria que ter mais uma camada aqui, para essas bandas aqui. Essa outra fatia que não está aparecendo, necessariamente teria que ser a replicação dessa fatia aqui, ó. E replicar essa outra fatia aqui deste lado da direita faria com que eu tivesse este cátion sódio justamente nessa banda aqui. De qualquer maneira, por isso que eu não falei que você vai ter sempre cloreto nos vértices e os sódios você vai ter nas arestas, porque eu poderia ter o Na- aqui no vértice e o cloreto aqui nas arestas. Eu poderia, ao invés de ter o Na- aqui no centro, eu poderia ter o cloreto. Bastaria, como eu disse para vocês, tirar essa parte que eu estou passando o laser, arrancaria fora aqui da célula unitária e desenharia a célula unitária começando a partir destas faces aqui. A próxima face que não está aparecendo seria justamente essa face em que no vértice eu tenho Na+. Tudo bem aí, gente? Compreenderam aí? Alguma dúvida nisso? Muito bom. A pergunta que não quer calar. Como cada íon Na+ e Cl- contribui para formar uma célula unitária? Veja, isso aqui é uma célula unitária do cloreto de sódio. Se eu pegar essa célula unitária e imagina que esse verdinho aqui fosse uma célula unitária, que é essa que eu estou apontando. Então, essa verdinha aqui é essa célula. Se eu replicasse essa célula verdinha aqui, do jeito que... Veja, aqui eu tenho várias células unitárias. Concordam comigo que essa replicação da célula unitária permitiria eu construir um grande cristal de cloreto de sódio? Concorda comigo? Só o Lucas. Vocês concordam, gente? Pois é. Então, veja, quando falo para vocês replicar a célula unitária, é isso aqui, ó. Aqui eu tenho a célula em verde, mas aqui eu poderia ter uma outra célula, aqui atrás teria uma outra, aqui em cima teria outra, outra, assim por diante. Aqui, só nessa aqui, eu teria quantas células unitárias? Deixa eu fazer a conta aqui. 3, 6, desculpe. 3, 6, 9. 9, 18, 27. Aqui nessa coisinha aqui, ou seja, nessa figura, eu teria 27 células unitárias. Parece que é pouquinho, mas são muitas. Para eu olhar só nesta célula unitária aqui, ó. A pergunta é o seguinte: este cloreto, deixa eu fazer de um jeito que fique mais fácil para vocês. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse cloreto, veja, isso aqui é uma célula unitária, isso aqui é uma célula unitária, que é justamente essa célula unitária verde. Para que vocês entendam. Agora acho que melhor eu desenhar. Espera aí. Este ânion cloreto está aqui, ó, nesse canto. E ânion, esse ânion cloreto está justamente aqui. Tudo bem aí? Até agora, tá entendendo o que eu tô falando? Esse início eu preciso que vocês entendam. Vocês conseguem enxergar lá que este
ânion cloreto representa este ponto, este ânion cloreto representa esse ponto. Este ânion cloreto aqui, ó, representa este ponto. Este ânion cloreto aqui, agora sei lá como, né? Este ânion cloreto é justamente este ponto. Consegue enxergar isso? O número. Então, isso que eu vou mostrar para vocês. Eles são iguais, mas eu quero saber quantos cloretos e quantos N a mais, Ana, estão dentro daquele cubo. Beleza? É isso que eu quero. Eles são iguais. Eles sempre vão ser iguais. Eles sempre vão ser iguais, vírgula, para o cloreto de sódio. Para outros sólidos pode ser diferente. Nós vamos ver um exemplo que é diferente. Mas como que eu descubro isso? Veja. E por que eu estou falando tudo isso? Se eu pegar, por exemplo, esse aqui, que é um exemplo bom, né? Esse aqui, este ânion cloreto, que está justamente aqui, ó, nesse vértice. Esse ânion cloreto que está nesse vértice aqui, este ânion que está no vértice, ele pertence. A pergunta é o seguinte: este ânion que está aqui nesse vértice, ele está no vértice, hein? Ou seja, o centro da bolinha está no vértice. Eu pergunto para você o seguinte: sabendo que o centro desta bolinha está no vértice, percebe que o centro está lá dentro. O centro dessa bolinha está lá. O centro desta bolinha aqui está no centro aqui do vértice, no ponto aqui do vértice. A pergunta é: esta bolinha pertence só a esse cubo verde? Responde aí no chat que eu quero ver. Essa é a pergunta. Esta bolinha que está no vértice, perceba que o vértice está entrando aqui dentro da bolinha. Esta bolinha, ela pertence apenas, essa bolinha aqui do verde, pertence apenas a esse cubo verde? Exatamente. Não. Porque pertence ao outro cubo também. Mas veja bem, qual o outro cubo? É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Então, deixa eu só dar uma limpadinha aqui para deixar só aquilo lá. Deixa eu tirar isso aqui. E tirar aqui também. E vou ficar só com aquele ali. Aí, vejam. Esse íon cloreto que está aqui, nesse ponto vermelho, ele está sendo dividido. Porque, veja, essa bolinha. Deixa eu só limpar aqui. Essa bolinha que está aqui no vértice, o vértice está mais ou menos aqui, ó. O vértice está mais ou menos aqui. Então, o que acontece? Embora o vértice esteja mais ou menos onde eu estou fazendo aqui, estou tentando aqui, né? Fazer, deixar mais. Ixi, agora tem que cortar, espera aí. Estou tentando aqui demonstrar para vocês, desenhar melhor as arestas. Veja, parte da esfera está para baixo, parte da esfera está para cima, parte da esfera está aqui para o lado esquerdo, parte da esfera está aqui para dentro do cubo, mas parte da esfera também está do lado. Está mais para trás aqui, ó. Vou repetir de novo. Parte dessa esfera está aqui para cima, parte dessa esfera está aqui para o lado esquerdo, parte dessa esfera está aqui para o lado direito, ou seja, está dentro, parte dela está aqui dentro do cubo, mas parte dessa esfera está aqui, ó, indo para trás aqui. E parte dela está indo para frente. Então, veja, quando a gente olha essa bolota e olha aqui, ela está sendo dividida
com essa face aqui, ela está sendo dividida com essa face. Meu Deus santo. Está sendo dividida com essa face. Desculpa que vai ficar meio ruinzinho, né? Está sendo dividida com essa face. Não, e essa face aqui também. E com essa face aqui também. Ora, essas faces que eu desenhei são faces superiores. Ops. Essas faces que eu desenhei são faces superiores dos cubos que estão aqui na parte de baixo, ou seja, eu tenho um cubo aqui, um outro aqui. Um aqui no fundo e um aqui no fundo também. 4 cubos. Mas também são faces inferiores do cubo que está aqui em cima. Aqui em cima eu tenho um cubo, mais para trás eu tenho outro cubo, né? Mais para o outro lado também tem outro cubo e mais aqui na frente tem outro cubo. São 8 cubos que dividem essa bolinha neste lugar onde está o laser. Vou repetir de novo. Esta bolinha que está neste vértice, ela está sendo dividida com esse vértice, ele está sendo compartilhado com 8 cubos. Está sendo compartilhado com esse cubo que está em verde, com esse cubo que está do lado esquerdo do cubo verde. Está sendo compartilhado também pelo cubo que está atrás, aqui mais atrás à direita, mas também está sendo compartilhado pelo cubo que está à esquerda. Mas você também, isso aqui, vou desenhar a face de cima do cubo. Mas também essa face é a face de baixo do cubo de cima. Então as bolinhas também estão sendo compartilhadas com os cubos aqui de cima, que tem mais 4 aqui para cima. Veja que a bolinha, ó, ela sai para cima também, ela não está só embaixo para o lado. Eu sei que é difícil enxergar. Eu sei que é difícil enxergar. Vamos ver se eu consigo. Calma aí. Vou tentar desenhar um cubo só para ver se consigo. É que vai ficar muito risco. E aí eu não sei se eu vou conseguir. Não. Tô tentando aqui, hein, gente. Calma aí que vai dar certo. Um momentinho.
Vou fazer um curso de desenho. Igual aqueles que a gente dá para as criancinhas desenhar. Eu vou ficar bom para poder mostrar isso para vocês. Misericórdia, bicho. Aqui. Não vou riscar mais, porque senão vai ficar mais. Mas veja, eu tenho um cubo aqui na parte de cima, um outro cubo aqui na parte de cima, um outro cubo aqui atrás e um outro cubo aqui na frente. Esses 4 cubos estão na parte de cima da primeira face que eu desenhei aqui, ó. E aí eu tenho 4 cubos aqui embaixo. Então essa bolinha que está aqui no centro, deixa eu puxar de novo aqui o laser. Essa bolinha que está aqui, ó, ela está sendo compartilhada com os 4 cubos de baixo e com os 4 cubos de cima. Vocês conseguem enxergar isso? Pois é, essa bola. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou mostrando essa bolinha para vocês? Essa bolinha, ela não. Então, essa bolinha aqui, ó, ela não pertence inteiramente a esse cubo. Essa bolinha está sendo dividida com 8 cubos. Então, a participação desta bolinha num cubo só, um cubo só, ela contribui com 1/8. Por que 1/8? Porque esta bolinha está sendo dividida com 8 cubos. Se eu apontasse um cubo aqui no centro, uma bolinha que está dentro do centro do cubo, essa bolinha que está dentro do centro do cubo, ela com certeza ela está inteiramente dentro da célula unitária. Então ela está contribuindo inteiramente para essa célula unitária. Quando a gente pega, vamos pegar aqui a caneta novamente. Se eu mudar, né, e eu olhar para a aresta, vamos olhar para a face primeiro, para a face. Vamos pegar essa aqui. Essa aqui, ó. Essa aí é um ânion que está na face. Na face, eu teria aqui, ó. Na face. Na face, essa bolinha estaria sendo dividida com quantas células unitárias ou com quantos cubos? Calma aí, deixa eu voltar lá de novo. Oh, meu Deus. Com quantos cubos aqui? Olha aí de novo. Olha, eu quero saber essa bolinha que está na face, que está aqui onde está esse X. Ela está na face. Ela está sendo compartilhada com quantos cubos? Exatamente, com 2 cubos. Se eu viesse aqui, olha, aqui, melhor não, né? Vamos pegar, aqui é vértice. Vértice eu já mostrei para vocês. Aresta. Vou pegar essa aqui, ó. Essa aresta aqui, ó. Beleza? Esse cátion. Esse cátion está nessa aresta aqui, ó. Beleza? Ele está aqui, ó, nessa aresta. Esse cátion, dá uma olhadinha que essa aresta, eu não vou falar ainda, mas olha direitinho, ele está na aresta, a aresta está dividindo alguns cubos. E aí a minha pergunta é a seguinte, este ânion mais aqui, Na+, ele está sendo compartilhado com quantos cubos? Olha aí, coloca no chat. Exatamente, com 4 aqui, ó. Estou falando desse ânion mais, ó. 4 porque é o seguinte, essa aresta faz parte de qual? Deste cubo, do cubo de cima e do outro cubo de cima. Então são 4 cubos. Ok? Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida? Ah, mas por que que estou
falando a respeito disso? Porque a gente consegue contar. Se a gente sabe esse tipo de coisa, a gente consegue contar. Tá entendendo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, sabe, como que a gente conta esses íons. Veja, aqui estão cortados. Né? Aqui eu já estou mostrando eles cortados. Aqui. Os vértices aqui representam esse pedaço aqui representa 1/8. Esse aqui representa 1/4. Aqui na face 1/2. E aqui dentro, que está muito grande, está desproporcional, representaria ele inteiro. Veja, quantos íons cloreto, que são esses aqui, no vértice? Quantos íons cloretos eu tenho no vértice? 8 íons cloreto, porque eu tenho 8 vértices. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que cada bolinha dessa do vértice contribui para a célula unitária com 1/8. Então, se eu pegar 8 vezes 1/8, se eu somar todos essas bolinhas no vértice, e levar em consideração a contribuição de cada uma delas, que é 1/8, representaria, se eu somasse, então, esses 8 bolinhas e as suas contribuições de 1/8, isso indicaria, na somatória, que eu teria uma bolinha inteira de cloreto. Na face, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas na face. São bolinhas que estão na face do cubo. São 6 íons cloreto vezes 1,5. Por que 1,5? 1,5 porque cada bolinha dessa que está na face está contribuindo ou pertencendo a apenas 1,5 da bolinha aqui dentro dessa célula unitária. Você multiplica 6 vezes 1,5 dá 3. 1 mais 3 representaria 4 íons cloreto. Então, dentro dessa célula unitária, você teria quantos íons cloreto? 4 íons cloreto. Ah, e os íons Na+? E Na+ está aqui, na aresta. Quantos íons Na+ você tem na aresta? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 íons Na+ na aresta. Esses íons na aresta, que é justamente quando eu coloquei aqui, olha, na aresta, onde está o laser agora, ele participa, ele está sendo compartilhado com quantos cubos? É o que está aqui, ó. Esse íon que está aqui na aresta está sendo compartilhado com quantos cubos? 4 cubos. Por ele estar sendo compartilhado com 4 cubos, cadê, gente? Com 4 cubos, então a contribuição dele é de 1/4. 12 vezes 1/4 são 3. Ou seja, se eu pegasse e somasse todos esses íons Na+, que estão na aresta, representariam 3 íons Na+. E no centro eu tenho um outro íon, que está completamente dentro da célula unitária. Íons Na+. Então eu teria, se eu somando 3 mais 1, dariam 4 íons Na+. Veja, numa célula unitária de cloreto de sódio, eu tenho 4 íons Na+, 4 íons cloreto. 4 íons Na+, 4 íons cloreto. Ou seja, numa célula unitária você tem 8 íons, sendo 4 cátions, 4 ânions. Se você pegar essa célula unitária e você reproduzir, você ficar multiplicando essas células unitárias, você vai construir um cristal de cloreto de sódio, que está presente na sua casa. E aí, isso daí faz com que você, então, saiba que cada célula unitária tenha 8 íons, sendo 4 íons de cada um dos íons, 4 positivo e 4 negativo. Só que, por questões de simplificação, se divide 4 íons e 4 íons por 4. Se eu dividir 4 por 4, 4 íons sódio e 4 íons cloreto, se eu dividir por 4, eu vou ter uma proporção de 1 íon sódio para 1 íon cloreto. E aí nós representamos o cloreto de sódio dessa maneira.
NaCl. Então, essa representação do NaCl é uma proporção mínima entre os íons que estão dentro da estrutura cristalina. Né? Você não poderia representar Na4Cl4, mas não se faz isso, não faz sentido a gente colocar, por exemplo, 4 NaCl, né? Não faz sentido, porque na verdade também não tem só 4. Você pode ter muitos cátions Na+, e muitos cloretos. Alguma dúvida nisso? Entenderam por que que NaCl se escreve NaCl? Na verdade, então, você não tem apenas um, aquilo é uma proporção mínima. Significa que para cada N a mais eu tenho que ter um Cl menos. Mas na célula unitária, eu tenho 4 N a mais, 4 Cl menos. Então, NaCl, daqui a pouco vocês vão ver, não representa uma molécula. Porque numa molécula, como o hidrogênio, eu sempre vou ter um átomo de hidrogênio ligado com outro átomo de hidrogênio. No NaCl, eu não tenho um cátion de Na+ ligado com um ânion Cl-. Eu posso ter muitos cátions Na+ ligados com muitos ânions Cl-. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Escreve aí. Um não grande para vocês descansar um pouquinho aí. Então, beleza. Eu vou dar uma paradinha, né, agora. Vocês estão uma descansadinha aí. E daqui a pouco a gente volta aqui 15 minutos, tá bom? Parar de gravar agora.